Agora, a gente vai, na verdade, a gente vai continuar, tá? A gente ainda vai continuar no título 2 dos direitos e garantias fundamentais, beleza? Nunca demais de lembrar, direitos e garantias fundamentais, você tem 5, né? Então, direitos e deveres, nacionalidade, tem direitos sociais, direitos políticos, e é esse agora que vai me interessar. É o nosso capítulo 4 dos direitos políticos, beleza? Rodrigo, onde a gente começa a ver direitos políticos? Bom, direitos políticos, ele começa no direito constitucional, aí quando você começa o estudo propriamente da Constituição, né? Ele já começa ali no artigo 1º, tá? Então, no artigo 1º da Constituição Federal, ele fala, a República Federativa do Brasil, né? Aí é formada pela União Indissolúvel dos Estados, tem como fundamentos. Primeira vez que você ouve falar de direitos políticos é quando ele fala que tem como fundamento o Society de Valplu, tá? Então tem a soberania, a cidadania, legal. Lá em cidadania, você pode pegar aí a nossa aula, o nosso encontro de princípios fundamentais, você vai reparar que quando eu falo em cidadania, eu falo, o que é cidadania? Cidadania é uma participação política. Quando você fala em política, cuidado muito que hoje, né, é reflexo do nível educacional do Brasil, que é uma porcaria, né? Então você parte para o debate político, você vê que a galera é bem ignorante mesmo, assim. E ignorante não é um termo pejorativo não é uma ofensa não, é um fato, tá? É uma ignorância no sentido de não saber sobre o conhecimento mesmo. Não é o ignorante do grosso, do ríspido, não, que isso também às vezes é, mas eu estou falando da falta de conhecimento. Você vê que hoje o debate político ficou num dos braços dos direitos políticos. Sei lá, daqui a 2 encontros, a gente vai ver o braço dos partidos políticos. É um desdobramento dos direitos políticos, mas hoje ninguém discute mais política. Nego hoje só discute partido político. Pode reparar que é uma ofensa em troca da outra, esquerda e direita. Partido X, partido Y. Candidato Y, candidato X. Não tem um debate político. A galera nem sabe qual é a política que lhe interessa. Ele não tem consciência. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses direitos políticos são aqueles que vão possibilitar a participação política. Legal? E o que é participação política? O que é política? Cara, política não é partidarismo. Política não é esquerda e direita. Política é somente o quê? Vida comunitária. Vem lá da polis grega. Política é vida comunitária. Por isso que hoje você debater de política, você não tem ninguém preparado. Porque quando eu tenho que perguntar pro cara, meu brother, o que é certo ou errado eu fazer em política? Aí eu tenho uma pastora, né? Que fala lá que o Porta dos Fundos fez um documentário, né, ostensivo, né, que foi... e mata o próprio marido. E fala que tem valores cristãos, né? Aí tem agora um cara também que tem valores cristãos, mas porra, ofende pra caramba. Aí eu pergunto uma porra de um cheque de quase 100 mil reais, ele muda a conversa, fala que você tá ofendendo a honra da minha mulher. Eu vou orientar agora todo vagabundo lá na MP. Falou, ó, quando te perguntarem se tu matou por quê, fala assim, ó, vou encher tua boca de porrada, promotor. Que isso, tá duvidando da minha índole? 12 anos, sou pai de família, maluco, tá maluco? Agora se chegar na delegacia quando você estiver na polícia, eu vou orientar o vagabundo a falar com você. Qual é, vagabundo? Tu roubou? Tá maluco, seu polícia? Sou pai de família, tô ofendendo a honra da minha mãe? Que isso? Não vou responder, vou lhe meter a porrada. Agora alguém que te perguntar essas paradas vai por esse viés. Então você vê que o debate político hoje perdeu a essência. Eu não consigo mais pensar no que é uma vida comunitária. A vida comunitária você estuda muito a fundo no direito administrativo, que é quando você vê interesse público e interesse privado. A polis, a vida política, é justamente isso. Todos nós participando dessa vida política. Só que antes da gente entrar propriamente nessa participação política, eu quero que você entenda que você ter participação é você ter voz. Tá? Se eu boto um presidente lá e eu tô perguntando para ele o que ele tá fazendo, é óbvio que ele tem que me responder, ele é meu subordinado. Eu sou o titular do poder, ele só me representa, tanto que eu tenho a figura do impeachment. Não é o contrário. Então, se um jornalista, alguém vai, meu irmão, 89 mil na tua conta aí, o maluco tem que falar, caralho. Ele é meu empregado, bro. Você tá entendendo?
É igual você ter uma trabalhadora na sua casa, ou em qualquer empresa sua, você vira para ela e falou, fulano, eu descobri aqui que você tá roubando aí. Que isso, patroa? Vou lhe encher a boca da senhora tá maluca? Tá duvidando de mim? Que bagulho é esse? Dá-lhe um fritadão na tua cara. Não é assim que funciona inquirição ou... Obviamente que agora você mexe com a fé pública. Tem que dar satisfação, sem a menor sombra de dúvida. Mas a nossa polis, a nossa vida comunitária, eu permito o quê? Nós somos, não esquece, nós somos o regime, perdão, nós somos a forma de governo republicana. Então, o que é a forma de governo? Como o poder ganha forma no nosso país. Ele ganha forma com participação popular. Então, a forma republicana é todo o poder emana do povo. E qual é o nosso regime político? Ou seja, eu vou até botar aqui. Eu quero que você entenda que política é vida comunitária, tá? O que as pessoas não conseguem entender é que muitas das vezes a vida comunitária me prejudica enquanto indivíduo, mas eu tenho que entubar esse prejuízo em prol do interesse coletivo. É isso que a galera hoje não quer. Então é isso, quando ela quer criticar um documentário que ofenda a religião, aí ela tem valores cristãos. Quando ela quer matar o marido, aí não tem valores cristãos. É muito louco a humanidade hoje, né? O cara quer trair a mulher, mas ele quer falar pra mim que é um cara honesto, que ele tem caráter. Como é que é esse bagulho? Deu pra entender? Então é o lance da conveniência que o cara tem que entender que na hora da vida comunitária, tu errou, tu tem que pagar. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Gente, não tô perguntando sobre a pessoa. A gente pergunta sobre certo e errado, sobre fatos. E eu preciso que todos nós tenhamos voz. Para você entender como que você vai ter essa voz, eu preciso estabelecer com vocês alguns conceitos, tá? Então, o primeiro deles, vai ser o sufrágio, o segundo vai ser o voto e o terceiro vai ser o tal escrutínio, legal? Então aqui, ó, cuidado para você não confundir mais os três processos, os três conceitos. Bom, primeiramente, sufrágio, eu quero que você entenda que ele é um direito. De quê, Rodrigo? De votar e ser votado. Legal? Então, sufrágio, ele é um direito. E a Constituição disse que esse sufrágio, ele seria universal. Até uma criancinha de 2 anos tem direito ao sufrágio. Que isso, Rodrigo? Tá maluco? Não, não tô não. Porque sufrágio é um direito. Ele é universal. Todo mundo tem o direito. O grande problema é que muitas pessoas não terão a capacidade de exercer. Ou seja, as pessoas nascem com direito ao sufrágio, porque ele é universal, é para todos, mas elas não conseguem ter o exercício do direito de votar. Beleza? E aí, do direito, vou melhorar para você para não ficar muito repetitivo, do direito de sufrágio. Então, olha que interessante. Eu te dou um direito e você tem que ter um instrumento para poder exercer. Rodrigo, eu não estou entendendo. Tá entendendo sim. Quer ver eu te dar um outro exemplo? Você não tem liberdade de locomoção? Tem. Você tem direito de ir, vir e permanecer em qualquer lugar que você quiser do território nacional em tempo de paz. Legal. Você pode sair andando por aí, Forrest Gump? Pode. Pode dar uma corridinha? Pode também, tranquilão. Agora, vamos nos locomover de veículo automotor? Vamos embora. Agora você já precisa de quê? De um documento. Precisa ou não precisa? Para você perceba, quem tem direito de locomoção? Todo mundo. É direito universal também. A gente viu características dos direitos fundamentais. Direito de locomoção ele é universal. Agora, para exercer a locomoção na direção de veículo automotor, você não precisa de um documento, de um instrumento chamado de CNH? É exatamente aqui. Você tem o direito, mas para exercer você vai precisar de um documento. E me diz qual é o documento do voto? O título de eleitor. Então você sabe que você tem o direito, mas você precisa concretizá-lo através de um instrumento. Então cuidado que o sufrágio é o direito de votar. No entanto, para você votar ou ser votado, você precisa ter condições para exercer o voto ou para ser votado. Aí cuidado. O voto, a Constituição falou que ele é direto, secreto, com valor igual para todos, e a Constituição também falou que ele tem que ser periódico. Muito cuidado. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Claro que não. Para começar, você tem um voto facultativo, então ele não é obrigatório. E o voto poderia ser facultativo, e eu acho que teria que ser. Tá? Você inibiria uma série de pessoas irem às urnas
para votar, e não é nem inibi-las, né? É, na verdade, inibir quem as coage, né? Com rapadura. Eu trabalho no município aqui de periferia, no Rio de Janeiro, e o Ministério Público Estadual aqui acumula a atribuição eleitoral. A gente faz prestação de conta, registro, né? Faz centros sociais. Vocês têm que ver as irregularidades que tem de campanha política. O que os candidatos oferecem para a população? Formulário de SUS, que é gratuito, que o cara não precisa de formulário nenhum. Aquele cidadão recebe aquele formulário, ele acha que o candidato está fazendo um favorzaço. Recebem remédios fora da validade, e aí a gente tem que ir lá fechar esses centros sociais que fazem campanha política antes do tempo, e é uma irregularidade eleitoral. Experimente ir lá fechar o centro eleitoral. A população não permite. Ameaça de linchamento, os policiais federais, a galera do TRE, né? Eles ameaçam porque eles acham que aquilo ali é realmente uma grande vantagem. Por quê? E aí, quando a gente faz as apreensões, não tem só remédio que eles dão, tem também os títulos eleitorais originais. A pessoa fica sem o documento, os títulos ficam lá retidos. É o chamado curral. Você deve ser de interior, você entendeu o que é um curral? Curral é isso. A galera já deve estar falando aí do gado, cara, não tem nada a ver com gado não, que o gado virou pejorativo. Mas o curral eleitoral é isso. Eu boto a comida, tranco a galera lá, os animais, e eles não podem sair, eles ficam ali só engordando e eu fico dando pseudo-alimentos para eles, né, misturados e tal. É isso que eu faço nesses centros sociais. E em época de eleição é uma fila gigantesca. Obviamente que em municípios assim como o meu, mais periféricos, né, mais de baixa renda, nego deita e rola. Você vê vereador que é semi-analfabeto, o cara não sabe nem o que faz. Mas aí é que tá. Eu não tenho como cláusula pétrea a obrigatoriedade de ter o voto obrigatório. Muito cuidado com isso. A gente poderia perfeitamente ter um voto facultativo. Já reduziria muito a corrupção no Brasil. Se a gente só botar, porque o cara ia ter que fazer uma manobra e aí a eleição, você sabe que a eleição é um preço, né? É um investimento. Todos esses caras que se elegem, a maioria deles, né, lá no Congo, eles já calculam quanto que vai ganhar, quanto que aquilo rende de verba de gabinete. Você tem aí, filho do chefe do executivo tá nisso. Se eles já sabem que eles ganham mais do que o vencimento do cargo, e eles já fazem esse cálculo, ao nível de saber o apoio que ele vai ter de banco, de bancada da bala, bancada da igreja, ele já calcula quanto que vale aquela campanha. Porque você pensa, o cara investe milhões, vai ter um rendimento de 26 mil por mês, 30 mil, vamos botar o teto, 30 mil. 30 mil por mês no ano, dá quanto isso aí? 360 mil. Vezes 4 anos, isso dá 1,5 milhão. O cara investe em eleição muito mais de 2 milhões. Como que o cara vai investir 2 milhões para receber 1,5 milhão nos 4 anos bruto? Você já começa a ver que a parada é a verba de gabinete, são os contratos, as licitações. Agora, com voto facultativo, o cara ia ter que investir mais. Aí ele já ia fazer o cálculo que não ia valer tanta pena, os caras iam meter o pé. Deu para entender? Ou a eleição ia ficar muito mais cara mesmo. Se é facultativo, ele ia gastar mais grana. Obrigatório, fica mais barato para você comprar. Isso tudo é no Congo. Tranquilidade, prospera. O escrutínio já é o quê? O processo de apuração. Legal? E aí você vê que o nível de ignorância das pessoas é tão alto que a galera fala para mim que o processo manual, o manual é mais seguro do que o eletrônico. Olha como que está o nível do brasileiro. Um cara que burla o sistema eleitoral, a culpa não é dele não. A culpa é do sistema. Não é do maluco que é irregular não. Aí ele fala, você está vendo como é que... Não, tem um hacker, o cara burlou, esse hacker é errado, não é o sistema. Mas a galera fala, porra, eu tinha 10 anos quando eu comecei a acompanhar as eleições, eu vi votação manual, gente. Era assim, ó, aqui, ó, limpando, aqui, ó. Era mó quadra aberta, nego jogava os votos, todo mundo em volta. Era assim, ó, 1, 2... Porra, meu irmão, me atrapalhou, caralho. Deixa eu contar de novo aqui. 1, 2, 1000, 4... E se eu fosse contar? Como é que tu acha que eu ia contar? 1, 27, 32... Como é que você tem garantia nisso, cara? O brasileiro chega num nível de retardo, aí começa. Ah, mas aí o sistema eleitoral é comunista, aí é da China, o corona... É surreal. Aí nego vem querer argumentar comigo umas paradas, mas prospera. Você então vai ter esse nível de participação, você tem o direito universal, tem que ter a capacidade para exercê-lo dentro do processo de apuração. Hoje é um escrutínio eletrônico, e já foi manual, legal? Tranquilidade. Aí, aqui a gente agora vai começar a analisar as nuances. Então, se você tem participação política,
Se você tem participação na vida comunitária, eu estou dizendo que você tem voz. Você deve ter estudado com o professor de português, né? Voz ativa e voz passiva. É igual aqui. Então aqui você vai ter a capacidade eleitoral ativa, que a gente vai dar um nome, tá? Chamado de alistabilidade, beleza? Então, é a capacidade que você tem de se alistar, claramente, beleza? Tranquilidade, show de bola. Capacidade eleitoral ativa ou alistabilidade, beleza? É a capacidade que você tem de se alistar e, consequentemente, o quê? Poder falar, poder votar. Tranquilidade até aqui, só que eu chamo uma atenção. Diz a Constituição assim, ó. O alistamento e o voto, então aqui já começa uma série de questões de prova. Onde? No E. Quando eu boto esse E, você já tem que acender a luz. Se a Constituição falou alistamento e voto, então são duas coisas distintas. Então, uma parada é se alistar, outra parada é votar. Então, um negócio é você ir lá se alistar e ter o seu título. Outra coisa são aqueles papeizinhos que são as suas quitações. Tá ligado? Quitação eleitoral. Quitação é você estar quite. O que é você estar quite? É estar em dia com as suas obrigações. Então, um negócio é você ter alistamento, outra coisa é estar em dia. Não é porque você tem título que você está em gozo dos direitos políticos. Você pode estar numa situação irregular. Tranquilidade até aqui? Beleza? Tá. Aí vem a Constituição e fala assim, olha, o alistamento e o voto serão obrigatórios. Legal? Aí ela fala assim, olha, para quem? Para os maiores de 18 anos. Beleza? Aí vem a primeira pergunta aí que você tem que ter a maldade. OBS. Todo maior de 18 está obrigado a votar. Certo ou errado? Errado. Por quê? Você tem que lembrar sempre de uma galera que eu vou chamar de analfabeto, tá? Os analfabetos, não esquece, analfabetismo não tem idade e eu posso ter analfabetos com 20 anos, 30 anos, 40 anos, eles são maiores de 18 e não estão obrigados. Então, cuidado com esse todo maior de 18. Está obrigado a votar? Não. E você também tem o maior de 70. Tranquilidade até aqui, beleza? Muito cuidado. E eu tenho o segundo grupo, que é a galera onde o alistamento e o voto serão obrigatórios, mas eles também podem ser facultativos. Legal? Então, o alistamento e o voto serão facultativos para quem? 3 galeras aqui. Então, você vai ter para o maior de 16 e menor de 18, para o maior de 70 e para o analfabeto. Aqui começa a podridão e o câncer político no Brasil. Eu viro para um cara que não tem condições de ler, que não tem condições de ver uma propaganda política, que nunca leu, não se informou, não tem condições de ler um registro histórico, né, de ler um inquérito de um presidente que já foi preso, que já respondeu por um atentado, todos eles, né, os 3 últimos responderam criminalmente. Então esse cara não tem, faz uma pesquisa aí sobre o cara, vê o passado dele, não tem como ele fazer. Esse cara aqui não tem o que a gente chama de cidadania efetiva. Ele não consegue ter uma participação efetiva. Ele tem participação, não é efetiva. Aí eu peço esse cara e digo que ele pode votar. E na frente eu dou-lhe a rasteira. Eu falo que ele não pode se candidatar. A gente vai ver no próximo ponto. Mas isso aqui é uma sem-vergonhice brasileira. Tranquilidade? Por quê? Um cara que não... Eu se sou candidato, eu botava pena de morte para analfabeto. Quando eu fosse eleito, eu virava para ele e falava, ué, tava no meu folder aí, tu não leu não? Olha o bullying. É óbvio que se eu... ele nem sabe se eu sou a favor da pena de morte para analfabeto. Aí se eu sou a favor da pena de morte para analfabeto, olha agora como é que é a loucura. Deu para entender? É surreal. Se ele pode votar, para mim ele tem que se candidatar. Bora botar o PSL, Partido dos Sem Letra. Deixa o cara propor que agora só vai ter vogal. Que, porra, 23 letras tá muita coisa, consoante dificulta o bagulho, vamos botar só a E e a U. Todo mundo falando com... E dá para falar só com vogal. Tá, né? Pô, a pessoa vem te ofender, tu fala... Ah... Aí a pessoa, você é mongolote? Você fala, é. Aí quando a pessoa vai te desafiar, tu fala, ih, vê lá, hein? Então dá pra falar, entendeu? A criança vem desafiar, tu fala, ó. Dá pra falar só com vogal, deu pra entender? Então o analfabeto viria com a proposta dele de só botar vogal. Se é pra gente fazer piada, porque isso aqui é uma piada, pedir um voto por um analfabeto, vamos continuar com a piada e a gente libera a porteira já pra fazer o curral direitinho, deu pra entender? Mas o que eu quero que você entenda? Uma OBS. Pega um moleque aqui, deixa eu pegar um moleque, né? Maior de 16 e menor de 18. Ah,
Se você for fazer prova para algum concurso eleitoral, TRE, TSE, sei lá, vai cair o Código Eleitoral. Aí você tem que ficar ligado que lá tem uma previsão. Não precisa estudar, isso só cai em concursos em nível eleitoral, porque aí vai cair o Código Eleitoral e essa informação é só do Código Eleitoral, não pode cair numa prova de constitucional. Mas no Código Eleitoral diz que o cara de 15 anos, perceba que ele é menor de 16, ele pode se alistar, desde que ele comprove que na época da eleição ele vai ter 16 anos. Então é mole. É só pegar alguém que tenha nascido aí até outubro, porque toda eleição está na Constituição que vai ser primeiro domingo de outubro. Então se ele nasceu naqueles primeiros dias de outubro, com 15 anos, ele pode, naquele ano ele está com 15, ano de se alistar, ele pode se alistar se naquele ano tem eleição e na eleição ele comprova 16 anos. Tranquilo? Mandamento eleitoral, não precisa se preocupar agora não. Aí vamos pegar esse moleque de 17 anos que escolheu se alistar. Aí eu vou perguntar assim para você, ó. Mesmo alistados, aí eu te pergunto o seguinte, essa galera aqui, mesmo que estejam alistados, o voto para eles passa a ser obrigatório? E aí você sabe que não, legal? Então aqui, ó, eu quero que você entenda que o voto para essa galera continua facultativo. Vou botar aqui do lado, que eu acho que eu aproveito ali do lado. O voto continua facultativo. Então muito cuidado com isso, se na prova falar de um moleque de 17 anos que se alistou e ele não está obrigado a votar, tá? Mesma coisa o maior de 70, né? O maior de 70, ele vai ter alistamento há um tempão. E naquele ano de 70 ele está alistado e obviamente que ele não tem obrigação de votar. Tranquilo? Show de bola. Aí o que nasce aqui? Nasce uma situação, se eu tenho os conceitos, venho para a capacidade eleitoral ativa, então quem pode se alistar, a consequência é que eu vou ter a negação. Então vai ter uma galera que não vai poder se alistar. Tranquilidade. Quem é essa galera? Bom, a galera que não vai poder se alistar são os estrangeiros, ótimo, e os conscritos. Rodrigo, quem são os conscritos? Conscritos é a galera do serviço militar obrigatório durante. Então, o que acontece? Mulherada, de repente, não pode estar ligada, mas a rapaziada aí tá ligado. Você não se alista no serviço militar com 18. Você se alista no ano que você faz 18. Então, com 17, a gente tá com 17, a gente, né, eu, por exemplo, sou de setembro. Então, eu tô ali no ano que eu fiz 17, aí você tava, nesse ano eu tive que me alistar. Perceba, 9 meses eu faria 18. Então eu me alisto. E onde você faz 18 anos? Quando você já está no quartel. Porque naquele alistamento ali você pode ser que sirva. Então, nesse momento, eu teria um bondão que vai estar com 18 anos e aquele serviço militar obrigatório ele dura 1 ano. Depois tem uma galera que é aproveitada e tem outra galera que não é. Durante esse serviço militar obrigatório, se eu liberasse todo mundo com 18 anos para se alistar, eu ia ficar sem contingente ali na parada. Então, o conscrito só se liga, tá? É durante o serviço militar obrigatório, beleza? Durante o serviço militar. Acabou o serviço militar, ele já está obrigado a se alistar. Tranquilidade, beleza? Bom, eu vou passar lá, enquanto a minha câmera dá o print aí nas partes aí, eu vou passar para essa primeira parte, já foi aqui? Já, né? Tá, eu vou pegar essa primeira parte aqui, e aí a gente vai fazer agora, então, ó, capacidade eleitoral ativa, voz ativa. Agora eu vou fazer a voz passiva, política. Então agora, ali é quando você pode falar. Perceba que um analfabeto eu permiti que ele falasse. E é surreal, porque ele não tem um preparo, né, de conhecimento cultural em nível comunitário. Se ele tivesse esse nível comunitário, uma melhor condição para a categoria dele, para a classe dele ou para o grupo dele, ele teria que poder se candidatar. Porque se ele não pode se candidatar, nada ele vai poder fazer pelo grupo dele. Então não é um preconceito da minha parte, tranquilidade? Já aqui eu vou ter a capacidade eleitoral passiva, beleza? Então aqui, ó, aí, se eu tenho voz ativa, eu falo, agora eu tenho a passiva, que é quando eu sou ouvido, quando eu me candidato. Então, capacidade eleitoral passiva. Show de bola. Essa aqui a gente vai chamar de elegibilidade, beleza? Já adianto que aqui, obviamente, eu vou botar a condição de você poder se eleger, se candidatar, e depois, no próximo ponto, a gente vai trazer a inelegibilidade, que eu já adianto que é a maior índice de questão de prova. Mas aqui também tem muita questão, por quê? Porque para você se candidatar e, consequentemente, se eleger, a Constituição pediu requisitos. Legal? Quais são eles? Eu tenho 6.
beleza? Primeiro deles, eu tenho que ser ou ter a nacionalidade brasileira. Tranquilidade. Segundo, eu tenho que ter o tal alistamento. Terceiro, eu tenho que estar em gozo dos direitos políticos. Show de bola. Eu tenho que ter o domicílio eleitoral. Beleza. Eu tenho que ter a filiação partidária. Ótimo. E eu também tenho que ter a tal idade mínima. Filiação partidária e a tal idade mínima. Beleza? Qual é o detalhe aqui? Todos esses requisitos, eles têm uma informação, tá? Então, primeira informação deles, o que você tem que saber é que os requisitos pedidos pela Constituição, eles são cumulativos. Então, a Constituição pede que o cara, quando for se candidatar, tenha que ter os 6. E aí eu falo com uma certa propriedade, muitos já sabem que eu sou servidor de promotoria criminal, só que aqui no Rio de Janeiro, imagino que todos os estados, a atribuição eleitoral não tem promotores e juízes específicos da Justiça Eleitoral. Ainda que você tenha a Justiça Eleitoral, ela é acumulada pela galera da Justiça e do Ministério Público Estadual. Então, meu promotor lá pega muito a atribuição eleitoral e, porra, eu tô há 19 anos de MP, então eu já passei, eu tô com o mesmo promotor esse tempo todo, a gente já pegou uma série de atribuições eleitorais, ele já passou por tudo isso aqui. E a gente já pegou muita zona eleitoral que tinha a atribuição do registro de candidatura. É isso. A gente pegava o processinho de registro do caboclo e a gente ficava verificando os 6 requisitos, tá? O detalhe é o seguinte, vamos lá. Então, primeiro detalhe para você se candidatar, você tem que ser brasileiro. Aí o que eu vou chamar a atenção? Uma OBS. Você terá que ser brasileiro nato caso você queira concorrer a que cargos? Só 2. Presidente da República ou vice. Legal? Então, presidente da República ou vice. Lembra que presidente do Senado não é cargo eletivo. Ele é uma votação interna. Então, você se candidata senador ou deputado federal. Lá dentro de cada casa, você vai concorrer à eleição interna. Tranquilidade? Para a questão de ser brasileiro nato, eu só peço quando você for se candidatar a presidente da República ou vice. Não esquece desse detalhe. Ministro do Supremo também não é, tá? São juízes e, obviamente, eu peço nato, mas não é cargo eletivo, é indicação, beleza? Show de bola. Alistamento, Rodrigo, o que é alistamento? Bom, alistamento é você ter o seu título de eleitor. Foi a zona eleitoral, se alistou, você tem alistamento. Aí muita questão de prova. Cara, é ridícula, mas cai muito. Ter direito eleitoral ativo, ter capacidade eleitoral ativo é sinônimo de capacidade eleitoral passiva? Você está vendo que não? Porque o direito eleitoral ativo, a voz ativa política, ela é somente 2 dos requisitos, o alistamento e o gozo. O gozo é justamente isso, tá? É você estar em dia com a sua votação, é a tal quitação eleitoral, beleza? Domicílio eleitoral, muito cuidado, não é onde você mora. Domicílio eleitoral é o local do título, beleza? Muitos de vocês acontece isso aí, né? Como a Alfacom é curso nível Brasil, vocês às vezes mudam de estado, de município e vocês mantêm o título na outra unidade da federação, outro estado, outro município. Tem a galera às vezes que nem muda de estado nem de município, só muda de bairro mesmo, né? Aí você deixa teu título lá para na época da eleição tu voltar lá e ver como é que a galera ainda tá bebendo a mesma cerveja, jogando o mesmo futebol, falando da mesma coisa, a mesma fofoca, e você progrediu na vida aí, e é maneiro você deixar seu título lá pra você ter esse rancor, né, de você olhar que você prosperou e a galera não, aí tô brincando, tô não, mas todo mundo tem esse rancorzinho aí. Aí, o local do título, então, é onde você tirou seu título. Então, por exemplo, se você é da Bahia, tem lá seu título e mudou para São Paulo, você não pode se candidatar a cargos em São Paulo, porque você não vai ter o quê em São Paulo? Domicílio eleitoral. A não ser que você faça o quê? Traga o seu título para uma zona eleitoral de São Paulo, beleza? Cara, filiação partidária, eu vou querer uma OBS, que não é da lei, tranquilo? É jurisprudencial, mas vamos pecar pelo excesso. Aqui nasce uma OBS. A galera militar não precisa, beleza? Por quê? Isso aqui foi uma leitura do Supremo Tribunal Federal. Porque mais à frente, quando você estuda Forças Armadas, você entende ou você lê que os militares da ativa não podem se filiar a partido político. Tranquilidade. O presidente é da reserva. Tranquilidade. O da ativa ele não pode. Aí o Supremo fez a leitura. Pô, peraí.
pelo fato do cara ter uma ocupação de trabalho, porque Forças Armadas é uma ocupação de trabalho, por ele ter escolhido essa ocupação, eu vou tirar um direito fundamental dele, aí o Supremo falou, não tem condições. Então você bota todos os requisitos para o militar, salvo a filiação partidária. Realmente o militar pode se candidatar, sempre, ele não vai fazer. Ele deve pedir um afastamento, alguma coisa regulada em lei, mas se ele estiver na ativa, ele vai ter que ir sem a filiação partidária, legal? E a idade mínima, não esquece o seguinte, você tem 4 idades, então você vai ter 35, 30, 21 e 18, legal? O que eu falo para os alunos nesse momento? Eu falo o seguinte, olha, a idade você vai gravar só a de 21, porque a de 21 é a que mais cai em prova. Por quê? Porque ela é o birimbolo. Olha só que interessante, a de 35 é a de presidente, beleza? É a idade de vice-presidente e a idade do Romário, senador, beleza? Show de bola. O que você chega à conclusão? Que 35 é uma idade federal. 30 anos é a idade de governador e vice. Legal? Aí o que você vai ver? 30 anos é uma idade estadual. 18 é a idade de vereador. Então é a idade que eu vou chamar de municipal. Então você tem uma idade para cada esfera federativa. Você tem a idade federal, a idade estadual e a idade municipal. Qual é o detalhe? A 21. A 21 é o birimbolo, porque ela é a idade de deputado federal, então, idade federal. Ela é a idade de deputado estadual, beleza? E ela é a idade de, ia falar pastor, tô brincando, prefeito, vice e de juiz de paz, legal? Que é aquele caboclo que faz o casamento. Então, eu já adianto que o maior índice de questões em prova será a idade de 21 anos, porque ela engloba todas as esferas federativas. E não tenha dúvida, é a que mais vai cair em prova. Tranquilidade, há até proposta de reduzir a idade de 21 para 18, né? Que realmente uma pessoa de 18 anos já tem experiência suficiente, acabou de sair do ensino médio, acabou de fazer o Enem, e ela pode fazer uma lei em âmbito federal, porque ela certamente aos 18 anos já conhece o Brasil inteiro, tranquilidade, e ela tem uma noção da realidade política, né, de toda a sua comunidade federal. Tô brincando aí, tô mesmo, tá? Beleza? Bom, então esse aqui foi o pontozinho aí, primeira parte de direitos políticos sobre os conceitos, a capacidade eleitoral ativa, a inalistabilidade e a elegibilidade. Próximo ponto, a gente vai na sequência ver a capacidade, ou melhor, a não capacidade de se eleger, que é a inelegibilidade. Tranquilidade até aqui, beleza? Espero então que você tenha absorvido aí, na moral, beleza?